depois desse belíssimo caminho, nós chegamos ao último episódio da nossa série formativa. Hoje nós falaremos sobre o pastoreio e como ele deve acontecer, não só durante o ato missionário, em atenção àqueles que estão atuando e servindo nele, mas de modo muito especial, acolhendo aqueles que serão evangelizados. Nós precisamos entender que, quando o Senhor promete que nos dará pastores segundo o seu coração, Ele não está se referindo a outras pessoas senão nós mesmos. Ele quer nos fazer pastores segundo o seu coração. Para isso é necessário que tenhamos coração disposto e aberto. Vamos ao nosso conteúdo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao final, nós novamente nos encontraremos para uma breve revisão e também para alguns direcionamentos que a RCC Brasil nos apresenta para esse tempo. Até logo! Olá, paz de Jesus, esteja com cada um de vocês. Meu nome é Débora, faço parte do Grupo de Oração Santo Inácio de Loyola, aqui no Conjunto Riviera, na paróquia Santo Inácio de Loyola, na Arquidiocese de Goiânia. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para partilharmos um pouco da palavra do Senhor, para esses ensinos, para as formações missionárias, né? Nesse tempo onde nós somos convidados a sair em missão, o Senhor nos dá a graça de estarmos juntos, né? Para aprendermos juntos, para que o Senhor possa, de fato, conduzir as nossas ações missionárias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é cheia do Espírito Santo, aquela que passa à frente, cuidando das nossas necessidades, cuidando de tudo aquilo que nós precisamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse tempo, eu estou como coordenadora do Ministério de Promoção Humana, aqui no estado de Goiás, e estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho sobre um tema muito especial, que é cuidando das ovelhas do Senhor, acolhendo os evangelizados. Nós precisamos cuidar dessas pessoas que nós saímos em missão, porta a porta, que nós saímos para evangelizar. Nós precisamos cuidar dessas pessoas no nosso grupo de oração. E aí, como nós vamos cuidar dessas pessoas que vão ser evangelizadas? Quando nós saímos em missão, convidando essas pessoas, evangelizando essas pessoas, nós convidamos essas pessoas a estarem conosco nos nossos grupos de oração. E aí vem uma pergunta, né? Como cuidar? Como cuidar dessas pessoas? E aí eu gostaria de trazer para vocês, de maneira muito especial, que o pastoreio, que o cuidar dessas pessoas, o pastorear dessas pessoas, não é uma invenção da renovação carismática católica. O pastoreio é um pedido da igreja, ele é um chamado, é uma missão que nos foi dada por Jesus Cristo e pela tradição da igreja. Precisa ficar muito claro para cada um de nós que as ovelhas, elas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. As ovelhas é do pastor, do bom pastor, do eterno pastor. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, se fosse por nós mesmos, se essas ovelhas fossem nossas, eu tenho a plena convicção de que nós desistiríamos muito fácil. Mas essas ovelhas não são nossas, elas são do Senhor Jesus. Então é preciso que nós entendamos, é preciso que fique claro para nós que essas ovelhas que nós convidamos, que essas ovelhas que são chamadas a participarem dos nossos grupos de oração, elas são ovelhas do Senhor e não nossas. O Senhor quis contar conosco para pastorear essas ovelhas. O Senhor quis contar conosco para cuidar dessas ovelhas.
Pelo próprio Jesus, ele poderia fazer tudo por ele mesmo, mas não, ele quis contar com cada um de nós. Por isso o Senhor edificou a igreja, enviando os apóstolos, né? E quis que os bispos, seus sucessores, fossem os pastores na sua igreja, até os fins dos tempos, né? Os bispos, por sua vez, delegam essa função aos padres, aos diáconos, que recebem, portanto, o apoio dos leigos, né? Para essa missão de pastorear, para essa missão de cuidar. E é aí que nós entramos, é aí que nós chegamos, né? Para poder ajudar a cuidar das ovelhas que são do Senhor, as ovelhas que são do Senhor. E para isso eu gostaria de convidar você a pegar comigo a palavra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. A palavra de Deus vem dizer para nós o seguinte nesse evangelho. Versículos de 35 a 38, olha só o que o Senhor fala para nós. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastores. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só o que diz essa palavra, né, para nós. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, muitos desses que nós encontramos durante esse tempo de evangelização, porta a porta, dessa igreja em saída, né? Que é a Renovação Carismática Católica, que somos nós como evangelizadores. Quantas ovelhas sem pastores nós encontramos? E nós somos esses pastores que somos chamados pelo chamado do Senhor a estarmos atentos, né, ao que essas ovelhas de fato precisam. Então nós somos esses operários que atendem essa súplica de Jesus para que o batismo do Espírito Santo aconteça na vida dessas pessoas que serão evangelizadas, aconteça na vida dessas pessoas que serão chamadas aos grupos de oração. Nós precisamos cuidar, nós precisamos acolher, nós precisamos amar essas pessoas no nosso grupo de oração. E precisamos ter a plena convicção que todos nós somos chamados a ser esses pastores. Essa responsabilidade, ela não é do coordenador do grupo de oração somente, das pessoas que estão envolvidas no Ministério de Promoção Humana, né? Nós somos chamados a ser esses evangelizadores, a ser esses pastores. Nós não podemos sair, meus irmãos, minhas irmãs, dessa formação sem entender que nós somos responsáveis por essas ovelhas que virão ao grupo de oração após essa evangelização que vai acontecer, né? Então nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos, nós corremos o risco de colocar todo o serviço da evangelização em risco, porque se nós saímos para a evangelização, nós convidamos essas pessoas a estarem no nosso grupo de oração, nós precisamos anunciar de fato a elas esse evangelho vivo, Jesus vivo, né? Esse Jesus que morreu para salvar a cada um de nós, mas que ressuscitou, que é vivo entre nós. Então, se nós não entendemos esse chamado, essa missão de cuidar, de pastorear essas pessoas, nós colocamos a nossa evangelização em risco. Então, é necessário termos isso muito claro. E aí também colocamos o objetivo principal dessa evangelização em risco. Então, precisamos entender, nós somos os pastores que o Senhor confiou a cuidar dessas ovelhas que estarão nos nossos grupos de oração.
E aí, de repente, vocês vão falar para mim: ah, Débora, mas não é fácil cuidar dessas ovelhas. Não é fácil. O Senhor não prometeu para nós que seria fácil, né? É difícil cuidar dessas ovelhas. As nossas ovelhas, as ovelhas do Senhor, né, não são nossas. Elas estão feridas, estão machucadas, precisando ser amadas, precisando ser cuidadas, né? Então, não é fácil mesmo. Mas quem vai nos capacitar, quem vai cuidar, quem vai falar para nós como que tem que ser cuidadas essas ovelhas, será o próprio Espírito Santo, né? Nós precisamos olhar para Jesus para pastorear essas ovelhas que são dele, né? Nós precisamos ter um olhar de compaixão, nós precisamos ter um olhar de cuidado, um olhar de amor para cuidar dessas ovelhas. A palavra do Senhor é muito clara, né? Ela fala para nós que o Senhor ficou tomado de compaixão porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Então nós precisamos ter esse olhar de compaixão, né? Nós precisamos ter esse olhar de amor, esse olhar de cuidado. Quantas pessoas irão chegar nos nossos grupos de oração após essa evangelização ferida? Como ovelhas mesmo desgarradas, né? Como ovelhas que estão de fato sem pastor, sem cuidado. E somos nós quem precisamos ter essa convicção que nós estamos ali para isso, para cuidar dessas ovelhas, para amá-las, para, se preciso for, dar a nossa vida. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que faz parte, né? Dos problemas, é aquele que faz parte dos sentimentos das pessoas. Então nós precisamos ser esses pastores. Para bem pastorear essas ovelhas que vão chegar aos nossos grupos de oração, um dos pontos principais, se não o principal deles, é olhar com compaixão para essas pessoas que vão chegar até nós. Nós precisamos ter um olhar de Jesus, um ouvido de Jesus, aquele que ouve com amor, aquele que olha com amor, aquele que acolhe com amor e não somente para acolher, né? Quantas vezes nós temos um olhar de julgamento? Quantas vezes nós temos um olhar que julga o irmão, ao invés de um olhar que ama o irmão? Então nós precisamos ter compaixão, assim como Jesus cuida de nós, assim como Jesus nos ama, nós somos esse instrumento, né? Nós somos esses instrumentos para amar o outro na pessoa de Jesus. Somos nós os escolhidos por Jesus, os servos, né? Os servos da messe, os operários da messe, né? Então nós precisamos cuidar e olhar com esse olhar de amor para cada um desses irmãos que vão chegar aos nossos grupos. E um outro ponto muito importante é, para olhar com esse olhar de compaixão, esse olhar de cuidado, esse olhar de amor, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Não dá para poder pastorear, não dá para cuidar dessas ovelhas que são do Senhor por nós mesmos, né? Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer. Quantas vezes nós saímos para a missão? Quantas vezes nós vamos para o nosso grupo de oração dependendo de nós mesmos, dependendo da nossa experiência, dependendo da nossa caminhada, né? De quantos anos nós temos de caminhada, quantos anos nós temos de experiência nos grupos de oração? E não, nós precisamos depender do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós, é Ele que nos conduz, é Ele que nos faz pastorear com amor, é Ele que nos dá essa graça de cuidar do outro com amor, né? Com um olhar amoroso, com um ouvido que escuta com amor, com um ouvido que escuta com o coração, né? Quantas vezes nós escutamos a história do outro, quantas vezes nós escutamos a vida, a partilha do outro com o nosso próprio ouvido, e nós precisamos ouvir com os ouvidos de Jesus, com aquele que ouve com amor, com cuidado. E aí, a partir também dessas todas essas situações, né, que nós precisamos cuidar para bem pastorear, um outro ponto é que nós precisamos planejar. Nós precisamos planejar como vai ser feito esse pastoreio dentro dos nossos grupos de oração. Como que nós vamos cuidar dessas pessoas que vão chegar ao nosso grupo de oração, além de ter um olhar de compaixão,
um ouvido que escuta com amor, né? Um olhar amoroso, assim como Jesus olha para nós precisamos planejar como que vai ser feito, né? E aí, meu irmão, minha irmã, cada grupo de oração terá uma demanda diferente, cada grupo de oração terá uma forma diferente de cuidar dessas ovelhas, de pastorear essas ovelhas, né? Às vezes a forma de você pastorear o seu irmão é cuidando de uma forma específica, né? Talvez esses irmãos que vão chegar, eles estão precisando de coisas materiais, além de oração, eles estão precisando de orações nas suas casas, nas suas famílias, e aí são vocês, né? Dentro do seu grupo de oração, junto com o seu coordenador, junto com o núcleo, né, de coordenação, o núcleo de serviço, junto com a equipe de intercessão, é que vão entender a melhor forma de pastorear essas ovelhas, né, que vão chegar para nós nos nossos grupos. Queria dar aqui um testemunho muito simples, mas que tem surtido muito efeito no meu grupo de oração. Nesse tempo também eu tenho a graça de estar como coordenadora do meu grupo de oração. E para esse ano de 2022, nós adotamos esse critério de pastorear por pequenos grupos, né? E como tem surtido efeito nas nossas reuniões de oração? Pastorear pequenos grupos. Como as pessoas têm se sentido amadas, como as pessoas têm se sentido acolhidas, através de uma dinâmica simples de pastorear. Nós temos feito ligações, temos montado grupos de WhatsApp, e à medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos participando das santas missas, nos dias da nossa reunião de oração, nós temos mandado mensagem a essas ovelhas, perguntando se elas têm alguma intenção específica, né, para a oração, se elas querem colocar alguma intenção da vida delas particular, da vida pessoal, nas questões de trabalho, nas suas famílias. Então nós temos cuidado dessas pessoas que o Senhor tem nos confiado. E é isso que nós precisamos fazer também com essas pessoas que vão chegar através da evangelização. É cuidar, é planejar uma forma de cuidar dessas pessoas. Muitas vezes nós achamos que é só mandar uma mensagem, né? Não, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para que nós consigamos saber o que de fato essas ovelhas estão precisando, quais são de fato as reais necessidades, quais são de fato as reais demandas dessas ovelhas que vão chegar para nós. Queria convidar você a pegar comigo a palavra mais uma vez, agora no livro de Ezequiel 34, e nós vamos ler os versículos 4, Ezequiel 34, dos versículos 4 até o versículo 5, os 2 versículos. Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, e todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presas de todas as feras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, as ovelhas do Senhor, elas precisam ser curadas. Nós precisamos tratar as ovelhas que estão feridas. As ovelhas que estão transviadas, nós precisamos as reconduzi-las, porque nós não podemos deixar que as ovelhas do Senhor sejam presas para todas as feras. As ovelhas do Senhor que foram convidadas a estarem no nosso grupo de oração, elas não podem se perder por maus pastores que somos. Então nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ter essa plena convicção de que o Senhor confiou essa missão a nós, de sermos bons pastores. Nós precisamos ter essa plena convicção de que o Senhor quer contar conosco, que o Senhor quer contar comigo e com você para pastorear as ovelhas dele. Sejamos cheios, então, do Espírito Santo de Deus para sermos esses pastores.
Os grupos de oração foram sonhados por Deus para essas pessoas, para nós, para essas pessoas que serão evangelizadas nesse tempo de missão, e que nós estejamos cheios. Nessa hora eu clamo, meu irmão, minha irmã, o poder do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, ao nosso auxílio, para que nós saibamos, para que nós tenhamos discernimento, para cuidar das ovelhas que são tuas, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, dai-nos a graça de planejar, dai-nos a graça de entender, dai-nos a graça de olhar com compaixão para o irmão, dai-nos a graça de ouvir de forma amorosa, de olhar de forma amorosa com os teus olhos, Senhor, do jeito que o Senhor olha por cada um de nós. Clamamos, ó Santo Espírito de Deus, a tua ação poderosa sobre os nossos grupos de oração, sobre as nossas maneiras de pastorear, sobre a nossa maneira de evangelizar. Vem, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, somos nós quem precisamos de ti, ó Santo Espírito. Sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos. Oh, liriliar, iliambar, 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 ilialaialaialaialaialaiá. Derrama, Espírito Santo, sobre cada um de nós a tua unção, a tua ação poderosa. Dai-nos a graça de experimentar os teus carismas durante essas evangelizações. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de experimentar os teus carismas nas nossas reuniões de oração, cuidando e pastoreando a cada um desses irmãos que estarão conosco, a cada um desses irmãos que serão chamados a estar conosco nos nossos grupos de oração. Oh, liriliar, iliambar, 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 ilelaialaialalala. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus. Oh, liriliar, iliambar, ilihar, iliambar, 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 ilelaialalaialalaialalaiá. Oh, liriliar, iliambar, 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 ilelaialalaialalaialalaialalaialalaialalaiá. Oh, liriliar, iliambar, 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 ilelaialalaialalaialalaialalaiá. Ó Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração, toca a nossa mente, dai-nos inteligência a cada um de nós, dai-nos criatividade, Espírito Santo, para bem pastorear o povo que é do Senhor, ó Santo Espírito de Deus. Venha ao nosso auxílio, Espírito Santo, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer sem a tua ação poderosa, ó Santo Espírito de Deus. E é por isso também que nós já louvamos e bendizemos ao Senhor por essas ações que irão acontecer, por essas ações missionárias, por essas evangelizações que serão feitas, e já entregamos a cada pessoa, a cada irmão que será evangelizado. E clamamos também a tua intervenção, Espírito Santo, para que essas pessoas sejam amadas e convencidas pelo Senhor, que é o próprio Espírito. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela graça de poder evangelizar, pela graça de poder sair em missão, porque foi o Senhor quem quis contar com cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom é poder estar em missão com cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê de fato criatividade para evangelizar, para pastorear e para cuidar das ovelhas que são do Senhor em cada grupo de oração no estado de Goiás. Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos continuar na proteção de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e até a próxima missão. Nós nos encontramos. Família Carismática do Estado de Goiás, a paz de Jesus. Estamos na reta final, nos últimos momentos da nossa formação missionária, com o objetivo de nos formarmos para as missões porta a porta do dia 30 de abril e 1º de maio, e também para as missões porta a porta no dia 15 e 16 de outubro desse ano. Irmãos, que alegria passarmos por toda essa formação, por todos esses temas, e também trabalharmos os materiais complementares que nós tivemos, os nossos desafios. E para fecharmos esse último tema, irmãos, nós queremos falar de algo muito importante que o Senhor nos inspirou. Para você, evangelizador e missionário que o Senhor suscitou.
Nós queremos falar sobre somos todos ovelhas do Senhor. Por isso eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, 3 e 4. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. Meus irmãos, essa palavra de Deus vai nos dar alguns pontos muito interessantes para nós, evangelizadores e missionários, refletirmos. Sei que você vai passar por essas missões porta a porta, evangelizando, e você está empolgado porque é um evangelizador. E o Senhor, mas você vai evangelizar quem? O Senhor vai nos dar essa resposta. Lá no versículo 2, a palavra diz assim: velai sobre o rebanho de Deus. As ovelhas que nós vamos visitar são do Senhor. Não são nossas ovelhas. Não são ovelhas da diocese, ovelhas de uma paróquia, ou uma ovelha de um padre simplesmente, ou ovelhas de um grupo de oração simplesmente. São ovelhas do Senhor. O Senhor tem por cada uma dessas ovelhas que vão receber a evangelização um amor incondicional, um amor individual. E o Senhor está preparando essas ovelhas, o coração dessas ovelhas, para que encontre o seu coração de evangelizador. Olha que bonito isso. Não são ovelhas nossas, são ovelhas do Senhor. E o Senhor já está preparando essas ovelhas para ouvirem a palavra que será pregada, a palavra que será anunciada, para receberem a oração que vamos fazer. O Senhor está preparando essas ovelhas para serem alcançadas e assim acolherem Jesus no coração delas. O Senhor prepara essas ovelhas para que Pentecostes aconteça na vida delas. E eu não posso, irmão, tratar isso como se fosse algo simples, algo corriqueiro, algo que eu vou fazer mais uma vez. Não, elas são ovelhas do Senhor. E a palavra diz assim ainda, que vos é confiado. Olha que responsabilidade. Essas ovelhas não são nossas, essas ovelhas são do Senhor e Ele está nos confiando. Olha a responsabilidade, meu irmão, minha irmã, missionário, que o Senhor está nos colocando. Ele está nos confiando essas ovelhas. Se nós vamos ao encontro dessas ovelhas com o sentimento de que é só mais uma evangelização, não tem problema, semana que vem vai ter outra oportunidade, esse não pode ser o nosso pensamento. Nós estamos indo ao encontro de ovelhas do Senhor, ovelhas que nos são confiadas. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você pega alguma coisa emprestada, seja um carro, seja algum utensílio, já reparou que nós temos mais cuidado com aquilo que não é nosso do que com aquilo que é nosso? Nós temos mais cuidado com aquilo que não é nosso do que aquilo que é nosso. Por isso o Senhor vai falando muito claro, as ovelhas do Senhor, o rebanho de Deus que nos é confiado. Eu tenho que cuidar dessas ovelhas com muito mais carinho, com muito mais amor do que eu cuidaria da minha própria vida, porque são ovelhas que me são confiadas. E no versículo 3 ainda vai dizer assim, parte do 2 e o terceiro vai dizer assim: tende cuidado dela, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. O Senhor vai virar para mim e para você e falar que nós temos que cuidar dessas ovelhas não com interesse. Meu irmão, minha irmã, a missão não é de interesse.
A missão não é um chamado em que eu vou aparecer, ou que eu vou fazer moral com um sacerdote, ou fazer moral com o bispo, ou encher o meu grupo de oração de pessoas. Não, não é essa a intenção da missão. A intenção da missão não é interesse. A intenção da missão é com amor despreendido, com amor não de interesse sólido, mas com amor dedicado. A missão, meu irmão e minha irmã, não é algo de dominação absoluta, onde eu bato o pé e falo, essa é a minha região, essa é a casa que eu vou visitar, essas pessoas vão para o meu grupo de oração depois. Não, não é um amor de dominação, mas que é com um amor que realmente ama essas ovelhas que são confiadas. O Senhor não quer de nós evangelizadores dominadores, evangelizadores com interesse, ou evangelizadores que querem tirar proveito da situação. Não, o Senhor nos chama a sermos evangelizadores que amam as ovelhas que o Senhor nos confiou. E além disso, diz no versículo 4, olha, no versículo 3 ainda no final, como modelos do vosso rebanho. Aqui, irmão, eu quero deixar algo muito importante para você. Você não é evangelizador, você não é missionário só quando está em missão. Como você já ouviu falar isso lá nos primeiros vídeos, você é missão. Você não está em missão. E a palavra ainda diz assim, como modelos para as ovelhas. Nós somos chamados a evangelizar, em último caso, usando as palavras, mas como modelo, como testemunho. Que as pessoas olhem para nossas atitudes do dia a dia e vejam que nós estamos evangelizando, e vejam que nós estamos amando, e vejam que nós estamos cuidando. E aí, irmãos, o último ponto que eu quero tratar com você, e esse ponto é o mais importante, que dá tema para esse pequena partilha que estamos fazendo. No versículo 4, a palavra diz assim: quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Repetindo, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Você entendeu as palavras que o Senhor disse? Supremo Pastor. Quer dizer que neste momento de evangelização, mesmo que eu atue como um pastor que vai ao encontro das ovelhas do Senhor para pregar, para anunciar, para evangelizá-las, existe alguém maior. Existe um Supremo Pastor. Todos sabemos que o Supremo Pastor é Jesus Cristo. Ele é o Supremo Pastor dessas ovelhas que nós vamos visitar, mas Ele é também Supremo Pastor sobre nós que somos pastores. Olha que interessante. Se existe um pastor supremo acima dos pastores, evangelizadores e missionários que vão ao encontro da ovelha, significa que nós também somos ovelhas. Olha que palavra profética e forte isso. Nós também somos ovelhas, cuidadas pelo Supremo Pastor. E aqui, irmãos, cabe uma grande reflexão. Primeiro, você está saindo da missão, você está terminando a sua missão, você vai terminar a sua missão e voltar para a sua realidade. Deixe-se cuidar por Deus em todos os momentos. Não pense que porque você é um evangelizador ou um missionário, você deixou de ser ovelha. Não, você continua sendo uma ovelha amada do Senhor. E Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua vida. E aí vem um último ponto que eu quero tratar. Se nós temos todos um Supremo Pastor, significa que mesmo sendo evangelizador, mesmo sendo missionário, eu sou ovelha, como meu irmão. Então quer dizer que não tem diferença nenhuma entre eu, que sou evangelizador, com os meus irmãos que estão recebendo a evangelização. Por isso não cabe orgulho, não cabe discussões, não cabe intrigas, brigas ou sentimento de superioridade sobre as outras pessoas, porque o Senhor nos alcançou primeiro e agora nós estamos evangelizando. Aliás, quero ir além aqui. Quando está acontecendo um naufrágio num barco em alto mar, quando acontece um naufrágio, a equipe de salvamento, ela não salva os que estão nadando primeiro.
ela salva aqueles que estão afogando. Depois que ela salva os que estão afogando, as mulheres, crianças, etc., ela vai salvar aqueles que sabem nadar. Quero fazer uma pergunta para você. Você já perguntou por que o Senhor talvez te alcançou primeiro do que alcançou a outros irmãos? Porque quando o Senhor nos visitou, nós não estávamos nadando, nós estávamos afogando. Nós estávamos muito piores do que aqueles que são evangelizados hoje. Por isso o Senhor nos alcançou primeiro. Por isso o Senhor veio ao nosso encontro primeiro. E hoje, uma vez evangelizados, nós vamos evangelizar. Não deixando de ser ovelha, porque nós continuamos sendo ovelhas. Nós continuamos sendo ovelhas do Supremo Pastor. E Ele cuida de nós. Por isso não cabe para nós agora orgulho, não cabe para nós superioridade, não cabe para nós voltar para casa depois da missão pensando: nossa, eu sou demais porque eu evangelizei, eu fui missionário, eu bati porta a porta. Não! Nós somos ovelhas que evangelizam ovelhas. Nós gostamos de usar o nome pastor, né? Mas mesmo se eu me chamo de pastor, nós temos um supremo pastor ao nosso redor. Nós temos um supremo pastor que tem cuidado de nós. E uma vez ovelha, sempre ovelha do Senhor. Ora eu evangelizo, ora eu sou evangelizado, ora eu evangelizo, ora eu sou evangelizado, ora eu saio em evangelização, em missão, ora eu recebo evangelização e missão. Somos todos ovelhas do Senhor. Por isso eu quero convidar você nesse momento de oração a se colocar diante de Deus. Colocar diante de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Supremo Pastor, e deixar que Ele cuide de nós mais uma vez. Pai querido, Pai amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo Paráclito, Santíssima Trindade, que é o nosso Deus. Nós sabemos que Tu és o Supremo Pastor e nós somos ovelhas do Teu rebanho. Por isso nós nos colocamos hoje aos Teus cuidados, para que o Senhor venha lavar as nossas feridas, para que o Senhor venha cuidar as nossas manchas, para que o Senhor venha lavar e ungir a nossa cabeça, para que o Senhor venha nos orientar e nos guiar, porque mesmo saindo em evangelização e em missão, nós sabemos que nós somos ovelhas do Supremo Pastor. Nós queremos Te louvar e Te bendizer neste momento, porque o Senhor nos alcançou primeiro. O Senhor nos olhou porque nós estávamos afogando e o Senhor nos alcançou primeiro. E agora, através dessa missão, agora através dessa evangelização, o Senhor quer usar de nós, ovelhas, para alcançar outras ovelhas. Por isso nós te aclamamos a Ti. Vai, Supremo Pastor, vai cuidando, vai preparando a terra, vai preparando cada coração, vai preparando cada ovelha, vai chamando cada ovelha pelo nome, para que as ovelhas mais velhas, que somos nós, possam ir ao encontro dessas ovelhas e encontrá-las para Ti, chamá-las para Ti. Derrama a Tua graça em toda a terra de missão, derrama a Tua graça nas 11 dioceses do estado de Goiás, derrama a Tua graça em Uruaçu, derrama a Tua graça em Rubiataba, derrama a Tua graça em Goiás, derrama a Tua graça em São Luís de Montes Belos, derrama a Tua graça em Jataí, em Tumbiara, derrama a Tua graça em Ipameri, Lusiânia, Formosa, Anápolis, Goiânia, derrama a Tua graça em todo o estado de Goiás. Vai de encontro a cada ovelha, vai de encontro a cada pessoa que será evangelizada e alcançada por nós, outras ovelhas que o Senhor chamou, e que nós possamos cada vez mais sermos como um só rebanho, um rebanho do Supremo Pastor, um rebanho do pastor maior que é Deus, nosso Deus. Nós queremos clamar verdadeiramente: vem, vem e prepara todas as terras de missão. Sobre o estado de Goiás nós clamamos: vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, e visita cada diocese, visita cada ovelha, visita cada pessoa, visita cada irmão, cada irmã. Vem, Espírito Santo de Deus. E a visão que o Senhor me dá é de vários redis, vários currais, né, de ovelhas pequenos. E esses redis vão
quebrando as porteiras, quebrando as cercas e vão se unindo num grande redil. O Senhor está neste momento mostrando para nós que não existe maiores nem melhores. Existe apenas um único rebanho, que é o rebanho das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você entenda, meu irmão, minha irmã, que você é uma ovelha. E depois, mesmo saindo em missão, o Senhor ainda te olha como uma ovelha querida e amada por Ele. Você que está se preparando para a missão, não pense que acabou. Volte, escute novamente os vídeos, participe novamente das formações, leia novamente os materiais complementares, assuma novamente os desafios e interaja com o seu coordenador para definir como será feita na sua região, no seu setor, na sua paróquia, na sua cidade, no seu grupo de oração, essas missões porta a porta. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, queridos irmãos e irmãs, ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, esse mesmo Senhor que nos convoca a ser pastores, a cuidar do seu povo, é também o Senhor que nos tem como suas ovelhas. Então, é indispensável para a nossa vivência como filhos de Deus, que saibamos nos portar como pastores quando necessário, mas sempre sendo as ovelhas que o Senhor deseja ter consigo. Certamente foi uma grande alegria estar contigo nesse processo, nesse caminho, composto por 5 passos. No primeiro deles, nós falávamos sobre o chamado missionário e como a RCC necessita vivenciar esta graça, colocar-se em missão, sair às ruas, anunciar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre e que ama a cada um sem distinção e que nós precisamos sim transformar isso numa constante, fazer com que cada grupo de oração, mais do que isso, que cada servo, cada serva se coloque à disposição para ser missão. No segundo passo, nós falávamos sobre a evangelização programática, que nada mais é do que um transbordamento daquilo que na minha vida já acontece como um paradigma. É preciso que nós tenhamos a missão como um modo de vida e só assim os atos missionários, os atos de evangelização alcançarão o máximo de sua potência. Para nós, de modo especial, esse transbordamento acontece por meio do uso da evangelização querigmática, que é nada mais, nada menos que o anúncio imediato do amor salvador de Jesus, a partir dos temas que nós já conhecemos: o amor do Senhor, o pecado como obstáculo à graça, o senhorio de Jesus, a fé e a conversão, o batismo no Espírito Santo. Todos esses temas estão listados e com breves resumos aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa, nesse caminho, amadurecer o seu conhecimento. No passo seguinte, nós falávamos especialmente sobre a preparação dos atos missionários, entendendo que sem a escuta profética nada poderá acontecer, ou melhor, até acontecerá, mas sem nenhum fruto. Sem a escuta profética, nós somos incapazes de atender à vontade do Senhor porque nós não saberemos qual é a vontade do Senhor. Ouvindo ao Senhor, preparando-nos primeiramente espiritualmente, nós podemos partir ao campo de missão, identificar as suas necessidades, as suas realidades e, a partir disso, formar-nos como missionários e partirmos, de fato, à evangelização. O passo seguinte foi a compreensão de que o diálogo é uma ferramenta indispensável nesse momento, porque faz com que cada irmão e irmã alcançados pela missão sejam de fato acolhidos e, mais do que isso, que a sua realidade se transforme em oração. Como consequência, o uso dos carismas haverá de trazer a resposta que aquela vida necessita. Veja bem, não a que ela quer ouvir, a que ela necessita. Também os carismas darão o norte da condução daquele momento. Nós estamos, e devemos sempre estar, abertos à ação do Espírito Santo, que deseja agir o tempo todo.
como Ele deseja agir, nós não podemos atrapalhá-lo. Estar abertos aos carismas é permitir que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer, onde Ele quiser fazer. E Ele quer, o tempo todo, fazer coisas grandiosas. Por fim, neste que foi o nosso quinto e último encontro, nós falávamos sobre o pastoreio. É interessante recordar que na parábola do semeador, o Senhor faz referência a diversas situações que impedem o germinar daquela semente que foi lançada. E fala, claro, da semente que cai em terra boa e que dá frutos, muitos frutos. O que nós não podemos esquecer é que a semente, por melhor que seja, e por melhor que seja o terreno, vai demandar, durante o seu processo de germinação, cuidado. É preciso cultivar. Não é à toa que o próprio Senhor se anuncia como agricultor e que em diversas ocasiões se anuncia dessa forma. Bem, o Senhor é o agricultor, claro, e nós, seus operários, precisamos aprender dele esse ofício. Uma vez lançada a semente, é impossível que haja frutos sem que haja também o cuidado para que esses frutos venham a crescer. É assim que funciona o pastoreio, e esse é o seu sentido. Uma vez lançada a palavra, é preciso manter os olhos atentos sobre aquela realidade, sobre aquele solo que recebeu a semente. Ao mesmo tempo, entre nós, servos que o faremos, é necessária essa mesma atenção. O Senhor trata de fazer as podas, mas entre nós, irmãos, é necessário também o cuidado para que as podas sejam efetivas, para que nós saibamos identificar aquilo que pode e precisa ser cuidado. É assim que a missão vai se enraizando nos nossos corações, a partir do amor e do serviço, não só o nosso, mas dos que estão à nossa volta. Diante de tudo isso, certamente não nos resta outra opção, senão levar todo esse conteúdo, levar tudo isso às nossas realidades, fazer com que nos grupos de oração, nas dioceses, nas cidades, haja momentos de partilha, preparação para as missões, a partir de todo o subsídio que nós recebemos ao longo dessa semana, dos materiais auxiliares, propostas de dinâmica, desafios que podem ser replicados independente do lugar. Nós precisamos preparar-nos bem para que a evangelização, para que esses atos de missão alcancem o máximo dos frutos que o Senhor deseja. É importante recordar que, para estes momentos, nós não estamos partindo para disputas, espaços de discussão. Nós vivemos numa sociedade que atualmente se encontra ainda mais polarizada do que em qualquer outro momento. Então, nós precisamos do zelo para não cair nas disputas ou rivalidades que eventualmente podem aparecer num assunto, numa conversa. Nós não estamos aqui para falar sobre posições políticas, ideologias, pessoas. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo vivo. Nós também não podemos perder o ânimo diante de situações que nos inquietam ou que são pouco receptivas. Quando alguém se recusa a receber a mensagem do Evangelho, nós simplesmente levantaremos a cabeça e, como o próprio Jesus anunciou aos seus apóstolos, bateremos a poeira dos pés e seguiremos ao próximo destino. Por fim, como última das orientações desse momento, nós recordamos que a ECC Brasil se preocupa com a segurança e com a identificação por coesão dos missionários nesse momento. E por isso mesmo sugere, quase como um pedido, que nós estejamos vestidos de branco nos atos missionários ao final de abril e em outubro, para que nós possamos manter a unidade também de modo visual. Será oferecido, ainda em tempo, um modelo para aqueles que desejarem e puderem confeccionar camisetas personalizadas para esse momento. Mas que isso também não seja um impedimento, muito pelo contrário. A missão deve acontecer de acordo com a nossa possibilidade material. E o que é necessário, de fato, para o anúncio do Evangelho é apenas um missionário disposto, palavra de Deus em mãos, irmãos que nos acolham e amparem, e muita oração. Todas essas orientações estão dispostas nos 2 arquivos que estão aqui embaixo. O primeiro deles é um conjunto de orientações gerais da RCC Brasil para esse tempo.
É nele que estão contidos os resumos dos temas propostos para a evangelização querigmática, que eu anunciei há uns minutinhos atrás. E o segundo deles, o nosso resumo, já costumeiro, desse nosso encontro com o desafio. E o nosso desafio de hoje é tão simples quanto os demais, mas igualmente importante. Depois dessa caminhada, de todo esse aprendizado, você certamente tem um coração ardente, desejoso da missão. Então, o seu convite, o seu desafio, o meu desafio é exatamente esse. Na sua realidade, no seu caminho, na ida para a escola, na ida para o trabalho, na sua vizinhança, certamente há alguém ansioso, desejoso por encontrar o melhor, ser encontrado pelo amor deste Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, clame ao Espírito Santo, peça ao Senhor a inspiração necessária e vá às ruas. Encontre ao menos uma pessoa. Deixe que o Senhor direcione o seu olhar e anuncie esse Cristo vivo. Anuncie o Jesus que te encontrou e que mudou a sua vida. Anuncie o Cristo que salva a sua vida a cada instante e que deseja amar a cada um incondicionalmente. Topa o desafio? Meu irmão, foi uma grande alegria partilhar contigo ao longo desse tempo. Não se esqueça de fazer com que esse conteúdo chegue a cada grupo de oração, a cada espaço da sua diocese, a cada espaço da sua cidade, do seu grupo de oração, que cada servo, cada serva seja abraçado pelo desejo, pelo ardor missionário. Nós nos encontramos por aí, sempre em missão. Até logo!